Salve, salve, querido aluno, querida aluna da BioEAD. Estou de volta agora para a gente falar sobre as diretrizes de correção das histórias em quadrinhos, hein? Fica com a gente nesse vídeo e não perde nenhuma informação. Vem comigo! Bom, pessoal, as histórias em quadrinhos são recursos extremamente importantes para facilitar e auxiliar o nosso processo de ensino e aprendizagem. As revistas em quadrinhos, elas tendem a ter uma linguagem mais dinâmica, mais simples, com frases mais curtas e cujas ilustrações sirvam de acessório para que a gente consiga passar a informação de uma maneira mais lúdica, mais clara, mais divertida, né? O uso das revistas em quadrinhos eles também está previsto tanto na LDB quanto nos PCNs, uma vez que eles dizem que o uso de linguagens diversas que sirvam para favorecer a compreensão de determinados assuntos é extremamente importante. Então, nada mais lógico, nada mais agradável do que usar um HQ nesse processo. Para que eu consiga fazer um HQ de qualidade, lógica, que consiga transmitir a informação de uma maneira mais clara, eu preciso fazer, claro, uma fundamentação teórica prévia. Eu preciso estudar sobre os principais assuntos que eu quero passar e fazer um roteiro lógico dessa passagem de conhecimento. Eu não posso falar, por exemplo, sobre divisão celular se eu não fizer o roteiro de todas as fases, se eu não fizer uma história prévia para deixar mais claro esse conhecimento para os meus alunos. Então, para que eu consiga fazer isso, eu preciso criar uma narrativa literária, ou seja, uma história entre um, dois ou mais personagens que tenha uma sequência de diálogos e que esses diálogos sejam claros, tenha a informação mais clara e mais lógica a se passar. Um terceiro tópico que eu preciso prestar atenção na hora de fazer as minhas histórias em quadrinhos é organizar as escaletas. Escaletas, caso você ainda não tenha tido contato com esse termo, nada mais é do que a cena de cada quadrinho. Então, se no quadrinho eu tiver uma cena, aquilo ali é chamado de escaleta. Próximo passo é montar o layout da minha história. Como que eu vou dispor os quadrinhos? Se vai ser um quadrinho pequeno, um quadrinho maior, uma sequência de imagens mais amplas e como eu vou dispor esses quadrinhos de modo que eu consiga contar a história de uma maneira lógica e clara para o meu leitor. E sempre, lembrando, hein, sempre de modo ilustrado. Por fim, depois que eu fizer tudo isso, eu vou fazer uma revisão final mais atenta, uma revisão final muito específica em busca de erros, em busca de falhas, em busca de informações que tenham deixado de ser passadas para que eu consiga entregar de fato a minha revista em quadrinhos, a minha história em quadrinhos de uma maneira mais lógica. Tá bom? Para toda história em quadrinhos, em geral, tem 7 elementos principais. Esses elementos a gente vai detalhar cada um deles e em seguida a gente vai ver um modelo, alguns exemplos de histórias em quadrinhos para a gente visualizá-los de uma forma mais específica. Bom, primeiro elemento principal de um HQ são de fato os quadrinhos. É cada cena que vai detalhar uma determinada informação. Depois dos quadrinhos, eu preciso alocar personagens dentro deles. Posso ter, como eu já falei, uma história contada por um personagem apenas, apesar de não ser tão interessante, mas pode. O ideal é que eu use pelo menos 2 personagens. Vocês vão ver que existem atividades que vão pedir 3, 4 personagens, então eu sempre tenho que me atentar ao comando da atividade. Eu tenho também a sarjeta. Sarjeta é um espaço entre cada quadrinho para cortar a história e ficar visualmente mais agradável. Os grafismos, que são os desenhos, as ilustrações que estão previstas nos HQs, as onomatopeias, e aqui eu vou deixar para falar disso quando a gente for mostrar os quadrinhos, os balões, que representam os diálogos, e eu tenho vários tipos de balão para cada tipo de diálogo, e os recordatórios, que são quadrinhos que fazem menção a um evento ou a uma lembrança da minha história em quadrinhos. Vamos ver agora quais são os principais elementos na prática. Aqui, nessa revistinha da Mônica, o que é que eu tenho? Eu tenho os personagens, Mônica e o Cebolinha,
Tenho o balão de texto, esse balão aqui representa um pensamento do personagem que não é falado na história, tá? Eu tenho o quadrinho propriamente dito, tenho os balões, ó, novamente, o tipo de texto que está presente em cada balão, tenho os grafismos, que são as cenas que estão retratadas aqui na minha história, a sarjeta, que são esses espaços em branco que a gente vê separando cada um dos quadrinhos, e a onomatopeia, que são esses grafismos aqui que representam sons, representam, enfim, barulhos, expressões que podem estar relacionadas com a minha história. Nesse caso aqui do POF, a gente sabe pela história que é a Mônica dando um breve cascudo no Cebolinha, e esse POF representa aí o barulho que isso possa ter causado. Então, onomatopeia na língua portuguesa é toda palavra que representa um som. Então, isso vocês já ficam cientes do que é, tá bom? Tem os balões também. Os balões eles representam o tipo de fala do personagem. Então, aqui eu tenho vários tipos de balões, eu tenho 12 tipos de balão para falas diferentes. Os principais é esse aqui, que é uma linha única que representa uma fala apenas. Oi, como vai? Um personagem falando com o outro. Quando esse personagem ele está representando uma fala em cochicho, uma fala mais baixa, esse quadrinho ele é tracejado. Se for um pensamento, ele é em forma de nuvem. Se for um grito, é em forma de estrela. Vários personagens falando a mesma coisa. A gente puxa essas setinhas para cada um dos personagens e daí por diante. Todos esses balões, esses exemplos de balão, tem lá na nossa rubrica de avaliação, que eu faço aquele velho lembrete, está lá na biblioteca virtual, lá na secretaria virtual do curso para você acessar a qualquer momento. Tenho ainda o recordatório. Notem nesse exemplo aqui de revista em quadrinho, onde no quadrinho eu tenho esse texto colocado em um retângulo e que fala, lembra ou faz menção a algum evento que ocorreu previamente à cena reportada no quadrinho. Tá bom? Em relação aos seus critérios de avaliação, são basicamente três. Nós vamos avaliar o conteúdo abordado, onde a gente vai verificar se a tua história em quadrinho tem qualidade científica, se ela é original, se o conteúdo que está disposto lá é relevante e claro. E a gente vai avaliar também se o conteúdo está distribuído corretamente. Esse critério de avaliação vale de 0 a 50 pontos. O segundo critério a ser avaliado é a estrutura e os aspectos visuais. É onde a gente vai avaliar se a tua história em quadrinhos contém todos os elementos básicos que precisa para retratar a cena e se esses elementos são variados. Se você só usou um tipo de quadro, um tipo de balão, um tipo de grafismo, isso vai contar para diminuir tua nota, tá bom? Quanto mais variados os elementos, melhor avaliado vai ser a sua atividade. Esse critério vale de 0 a 30 pontos. E por fim, a gramática e a ortografia, onde a gente vai verificar se todos os textos estão escritos de acordo com a regra gramatical e ortográfica. Aqui eu faço um adendo, tá? Você pode cometer erros estratégicos aí na tua revista em quadrinhos, no texto. Para tanto, você tem sempre que colocar entre aspas. Se você quiser dispor uma gíria, quiser colocar algo informal que foge da norma culta da língua portuguesa, você sempre tem que colocar entre parênteses, ou então coloca um S e C entre parênteses, ou então escreve entre aspas para que o teu tutor consiga compreender que aquele texto escrito de modo errado foi colocado intencionalmente para fazer jus ao conhecimento da tua história. Tá bom? Detalhamento da rubrica, eu faço aquele velho e bom convite para você. Visita lá a Secretaria Virtual do curso, acessa a pasta das rubricas e vê de fato todos os critérios e quais são os níveis de pontuação para cada um dos critérios. Agora eu vou sair um pouco da tela para mostrar algumas sugestões de aplicativo para você fazer as suas HQs. Em relação a aplicativos, a gente indica basicamente três: o HQ, o Pixton e o Storyboard Staff.
O HQ é um aplicativo que ele foi desenvolvido por um grupo de universidade e que ele necessita ser instalado no nosso computador. É um aplicativo muito simples, muito intuitivo. Existem diversos tutoriais aí na internet de como utilizar. Você pode adicionar personagens, pegar personagens no Google e adicionar na base de dados do aplicativo e fazer rapidamente a tua revista em quadrinhos de um modo bem tranquilo no seu computador. Uma outra forma de fazer a sua HQ é por meio do Pixton. Ele está disponível somente em inglês, é um site online e que tem a versão gratuita e versão paga. O Pixton já tem vários outros recursos a mais do que o HQ, mas pelo fato de ser em inglês e também ser uma versão cobrada, alguns alunos podem não gostar de utilizá-los. Já o Storyboard também está disponível em inglês, é online e ele tem mais ferramentas para que você consiga personalizar tanto as histórias em quadrinhos quanto os personagens. Dos três, o particularmente que eu mais gosto é o HQ, mas obviamente se você quiser testar os demais, fique bastante à vontade. Tanto o Pixton quanto o Storyboard podem ser utilizados pelo Chrome e aí você pode fazer uma tradução automática do texto. Apesar de ser originalmente em inglês, a tradução quebra um galho muito interessante se você precisar fazer uma compreensão maior do site a nível de língua inglesa. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre as histórias em quadrinhos. Acompanhe o nosso canal para você ter acesso a todas as outras diretrizes de correção. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.